Variante Delta do coronavírus é 60% mais contagiante e você vai ver também na edição de hoje. Doses da vacina da Janssen chegam ao Brasil. O governo do estado lança campanha para incentivar vacinação contra a Covid-19. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de emprego disponíveis na região. O governador de Santa Catarina anuncia aumento do piso salarial dos professores da rede estadual. Medida provisória facilita acesso ao crédito durante a pandemia. O governo federal quer desobrigar o uso de máscaras para quem já foi vacinado. Com a pandemia, a mudança de hábitos para quem toma chimarrão. E o Hospital São José, em Criciúma, realiza bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A variante Delta, identificada primeiro na Índia, é 60% mais contagiosa do que a Alfa. Foi o que apontou um estudo feito no Reino Unido, onde essa cepa está mais preocupante e dominante. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, havia declarado recentemente que o percentual era de 40%. Mas, de acordo com um estudo do Serviço de Saúde Pública da Inglaterra, foram detectados mais de 42 mil casos no Reino Unido, quase 30 mil a mais que na semana anterior desta nova cepa, que já representa mais de 90% dos novos contágios. A variante Delta se associa com um risco aproximadamente 60% maior de transmissão no núcleo familiar em comparação à variante Alfa, identificada em dezembro no sudeste da Inglaterra e que provocou uma disparada de casos que resultou em quase 4 meses de confinamento. Mas o estudo considera encorajar que este novo aumento não seja acompanhado por um crescimento semelhante nas hospitalizações. O organismo acredita esse controle ao avanço da vacinação. O Reino Unido, país europeu mais afetado pela pandemia, com quase 128 mil mortes, iniciou uma campanha de imunização em larga escala. Em 6 meses, mais de 77% dos adultos já tomaram pelo menos uma dose. O Ministério da Saúde fez 2 anúncios importantes em relação ao combate ao coronavírus: a chegada de 3 milhões de doses da vacina norte-americana Janssen e a decisão da Anvisa, que aumentou o prazo de validade desse imunizante. Com a decisão, o prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 passa de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Com a ampliação, as vacinas da Janssen vão poder ser aplicadas até o começo de agosto. O Brasil deve receber nesta semana 3 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa. Algo muito importante foi a negociação que o Ministério da Saúde fez com a Janssen para o total de doses, das 38 milhões de doses, com desconto de 25%. Isso representa uma economia de 480 milhões de reais. E como feito com o imunizante da Pfizer, o ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de antecipação das doses negociadas junto à Moderna. É algo dinâmico. Todo dia a gente está aqui discutindo, buscando antecipações de doses. Mas eu acredito que já há um entendimento geral que nós vamos vacinar a nossa população e pôr fim ao caráter pandêmico da doença. Aqui em Santa Catarina, assim como em outros estados, um problema em relação à vacinação tem sido a resistência da população. Muitas pessoas têm medo de se vacinar ou até querem escolher qual vacina tomar para ter menos efeitos colaterais. Pensando nisso, o governo do estado lançou a campanha Eu Escolhi Ser Vacinado. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que fala um pouco, divulgado nessa semana, que fala um pouco das principais dúvidas sobre a vacinação.
Por que é importante tomar a vacina? A vacina é o único meio, junto com as medidas de precaução, que é o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social, que vai fazer com que a gente consiga vencer essa pandemia. Das vacinas que estão disponíveis, qual delas é a mais recomendada? Todas as vacinas vão trazer benefício individual e coletivo. Se eu tomei uma que eu não considero a ideal e o outro tomou a ideal, tenha certeza que os dois vão estar protegendo um ao outro. Isso é o fundamental para a gente vencer a pandemia. Tomei a Coronavac. Estou menos protegido? Ela é eficaz? Quando a gente fala em eficaz, a gente pensa no mundo ideal e a gente pensa que para não se contaminar pelo vírus. O que nós precisamos entender é que o objetivo da vacina é evitar a hospitalização, evitar o óbito. E nisso a Coronavac é muito boa, então não tem que ter essa discussão se ela é menos eficaz que a da Pfizer, porque todas têm o mesmo objetivo, diminuir a hospitalização e diminuir o número de óbitos. Não quero tomar a AstraZeneca porque a vacina provoca muitas reações. Isso vai depender de indivíduo para indivíduo, não temos tido reações severas, como todos dizem. O que nós sabemos é que algumas pessoas podem ter uma predisposição de desenvolver aqueles eventos adversos que a gente considera de leve a moderado pós-vacinação, que isso acontece até com outras vacinas. Então, o que tem sido relatado com a AstraZeneca é febre, dor no corpo, que deixa aquela pessoa 24 horas, 48 horas um pouquinho mais debilitada, mas nada que seja motivo para desistir desse tipo de vacina. Tomei a vacina e não tive nenhuma reação. Significa que não estou protegido? Isso não é uma predisposição. Eu tive evento adverso, eu tive algum efeito colateral, eu estou protegida. Eu não tive, eu não estou. Isso não tem relação. Isso é relação individual de ter ou não evento adverso, não de proteção. A vacina pode provocar a Covid-19? Não, a vacina não é capaz de provocar a doença. Eu posso escolher qual vacina tomar? A gente deve tomar a vacina que está disponível, tá? Nós não estamos permitindo, vamos dizer assim, que a pessoa escolha a vacina. Mesmo porque o objetivo é dar a proteção para todos de maneira igual. Então, essa coisa de escolher a vacina, nesse momento, não é o caminho para a gente conseguir controlar a Covid-19. Tomei a vacina. Significa que estou imunizado? Usar a palavra imunização ainda é cedo demais, tá? O que a gente imagina é que a vacina vai te dar uma proteção, que a gente não sabe ainda por quanto tempo, mas que ela vai te dar uma proteção para que você não desenvolva quadros graves e vá a óbito caso você entre em contato com o coronavírus. A pessoa vacinada ainda pode transmitir o coronavírus? A pessoa vacinada, ela pode pegar o coronavírus. Então, a partir do momento que ela pode pegar o coronavírus, ela pode transmitir. Uma dose da vacina já é suficiente? A dose tem que ser feita de acordo com o preconizado pelo fabricante. Então, por exemplo, Coronavac são 2 doses, AstraZeneca 2 doses, Pfizer 2 doses. Nesse momento, a gente só vai considerar a pessoa vacinada quando ela tiver tomado as 2 doses. Tomei a vacina. Agora posso sair sem máscara? Não, infelizmente não. Eu sei que todos estão ansiosos por esse momento, mas a vacinação não tira o seu dever de continuar usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Tomei a vacina e resolvi checar se adquiri anticorpos. O exame deu negativo. A vacina não foi eficaz? O exame para a gente saber se a gente está protegido, né, após a vacinação, não existe ainda, tá? Existem alguns exames aí disponíveis que podem sugerir uma proteção, mas o fato deles virem negativo não significa que você não está protegido. A proteção vacinal, ela é muito maior do que só a dosagem de um anticorpo no exame de sangue. A seguir, o governo do estado anuncia aumento do piso salarial dos professores estaduais.
Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na região. Vendedor interno, consultor de negócios, auxiliar de cozinha, caldeireiro, soldador, técnico em celulares, consultor de vendas, vendedor, doméstica, torneiro mecânico, auxiliar de motorista, auxiliar de engenharia, auxiliar de escrita fiscal, motorista, assistente contábil, auxiliar administrativo, confeiteira, auxiliar de almoxarifado, mecânico eletricista, colorista, setor fiscal. Interessados podem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Agora uma boa notícia aos professores. O piso da categoria vai aumentar em Santa Catarina. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador. O governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira pelas redes sociais que o salário mínimo dos professores da rede estadual, que trabalham 40 horas semanais e que tenham ensino superior, vai aumentar para R$ 5.000 em Santa Catarina. Hoje, o piso inicial para um professor que trabalha essa carga horária é de R$ 2.886,14. O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Cardoso, Vampiro, comemorou a notícia. Olha, um momento importante de agradecimento ao governador Carlos Moisés, a todos os envolvidos, Secretaria de Estado da Educação, da Fazenda, ao piso do magistério. Importante anúncio, é um anúncio que referenda esse trabalho importante que foi feito ao longo de 2021, num protagonismo do retorno às aulas de forma presencial, e agora a educação tem mais um reconhecimento, uma valorização com essa informação que, obviamente, em conjunto com outras ações, será um ano muito importante para a educação de Santa Catarina. Estamos juntos, governador, muito obrigado, e a educação catarinense agradece. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Educação, a partir de agora, por determinação do governador, haverá um grupo de trabalho que vai detalhar todo o plano de carreira da categoria com impacto a partir de 2022. Uma medida provisória vai facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia. Vamos conferir na reportagem da Rede de Notícias Regional. O Senado Federal aprovou uma medida provisória que facilita acesso ao crédito na pandemia, retirando temporariamente a necessidade de apresentação de alguns comprovantes. O texto já estava aprovado na Câmara dos Deputados desde o dia 2 de junho e os senadores não mudaram nenhum ponto. O relator da MP no Senado Federal foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Vai dispensar das apresentações de certidões negativas para que as empresas possam contrair seus novos empréstimos, tanto em bancos particulares ou em bancos públicos, que esses sim que exigem mais essas certidões. Na prática, o texto dispensa que as instituições financeiras observem algumas condições, como a relação anual de informações sociais, a quitação eleitoral, comprovante de quitação de impostos federais, regularidade com o FGTS, apresentação da certidão negativa de débito, comprovação do imposto sobre a propriedade territorial rural, além de dispensar também consulta ao cadastro informativo dos créditos não quitados. As definições do projeto já estavam em vigor por meio de medida provisória, mas ela iria perder a validade nesta semana. Por isso, o Congresso Nacional aprovou a MP em forma de projeto de lei, com validade até o dia 31 de dezembro deste ano, data em que os especialistas acreditam que a pandemia de Covid-19 já vai estar no fim. Para este economista, a medida é importante porque, além de reaquecer a economia, tira parte da burocracia na hora em que os bancos concedem os créditos. Muitas empresas que precisavam de crédito ainda durante a pandemia, elas não conseguiam pegar esses empréstimos, não pela falta de crédito, mas pela falta dessas certidões negativas para que pudessem pegar. Mas ele alerta que é um risco emprestar dinheiro para quem já é devedor. A gente tem que lembrar também que, ao mesmo tempo que tem aquela pequena empresa que tem uma certidão positiva por uma pequena dívida que ainda está em discussão, há grandes empresas que são de fato inadimplentes, que não pagam imposto e que têm um passivo junto ao governo. E aí não faz sentido o governo emprestar um dinheiro para alguém que deve e não está pagando. A expectativa do Congresso Nacional é que, com a facilidade na concessão de créditos, os empresários voltem a investir em mão de obra e, assim, diminuir o desemprego. A seguir, o Hospital São José realiza bazar com produtos da Receita Federal.
O governo federal estuda desobrigar o uso de máscaras para pessoas que já foram vacinadas ou que contraíram a Covid-19 e já se recuperaram. A sugestão partiu do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde afirmou que a ideia só poderá ser executada depois que a vacinação avançar. Mais de um ano depois do início da pandemia, elas já viraram parte da rotina dos brasileiros, nas ruas, no transporte, em todos os locais públicos. A proteção está na cara. Para algumas pessoas, a máscara se tornou um item indispensável no dia a dia. E não consigo sair na rua sem máscara. Mas também há pessoas que não conseguem se adaptar à proteção. Até hoje não acostumei, não. A senhora incomoda muito? Incomoda. Então, quando eu estou andando assim na rua, eu não coloco. Mas aí, quando eu entro em algum lugar, eu coloco. Só porque é obrigatório, né? Só porque é obrigatório. A obrigatoriedade do uso da máscara pode estar com os dias contados no país. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Ministério da Saúde um parecer sobre o assunto. E a proposta está em estudo. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. E essa proposta se baseia no que já vem acontecendo em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a máscara já não é mais obrigatória há cerca de um mês. Mas para que isso aconteça aqui, o ministro da Saúde impôs uma condição, que a vacinação avance entre a população. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda. Alguns especialistas se mostraram contrários à flexibilização do uso de máscaras. Acham que a proteção deve ser mantida mesmo para as pessoas que foram vacinadas. Eu acho que essa medida é completamente inapropriada, na medida em que a doença está muito grave, os hospitais estão todos lotados e a quantidade de pessoas protegidas através de imunização da população é ainda muito baixa. E como é que nós vamos saber se a pessoa que não está usando máscara, se realmente ela foi vacinada ou se ela já teve doença? Então, não é o momento de pensarmos nisso. Nós temos que fazer isso bem mais tarde. Enquanto isso, a população aguarda. E debaixo das máscaras, ainda há muito receio. Dependendo do local que a gente estiver, está fechado o ambiente. E pode ser que a gente acabe pegando nesse ambiente. Então, apesar da senhora não gostar, a senhora acha que tem que ser obrigatório? Tem que ser obrigatório. No momento, sim. Enquanto as vacinas não estiver disponível para todos nós, tem que ser obrigatório. Nesse momento, eu respeito a opinião dos cientistas. Estão falando para a gente continuar com máscara ainda. Tem que usar máscara, sim. O senhor, então, é contra a desobrigação. Fazer com que a máscara não seja mais obrigatória. Não, sou contra isso aí. Tem que usar, sim. Nós sabemos que a pandemia mudou muita coisa na nossa rotina. O hábito, por exemplo, de tomar o chimarrão, principalmente com a chegada do inverno, teve que ser readaptado. Ele é a preferência de muita gente. Vai muito além de gosto. A questão é tradição. Tem gente que não passa um dia sequer sem tomar essa bebida. Outros esperam o inverno chegar para poder apreciar. Rosane Pederiva é gaúcha tradicionalista e o chimarrão faz parte do dia a dia. Eu tomo desde criança, desde os meus primeiros anos. A gente já tomava, lógico, mais frio no final, depois que o pai e a mãe tomavam. Aí a gente se adonava da cuia, como eles diziam. E por estarmos em época de pandemia, a roda de chimarrão está um pouco diferente. Cada família utiliza a sua cuia, mantém o distanciamento social, mas a boa prosa continua. A gauchada sentiu bastante, porque já é da nossa tradição, sentar, fazer a roda de chimarrão, todos compartilhando da mesma cuia. A gente tem até o ritual de como esse chimarrão é tomado, de como é passado de mão em mão.
com a mão direita, tal. Então afetou diretamente esse costume nosso. Cuidado que o professor Sérgio também tem para poder manter o costume de matear todas as manhãs. Mesmo desde antes, assim, eu já sou meio cabreiro com isso, como você diz, né? Eu não gosto de tomar mate com quem eu não conheço, assim. Chegou em casa, vou tomar mate. Não, eu não sou muito assim, né? Porque é uma coisa, assim, meio íntima, né? Então, assim, mas é só em casa, só com a família mesmo, né? Que a gente tá tomando, com quem a gente tá convivendo. Até com a minha mãe, que eu tomo bastante mate de manhã cedo, assim, vou na casa dela tomar antes de ir pro serviço. Às vezes eu corro lá. E aí... uma cuia para cada um. Com essa coisa aí, com essa doença agora, não teve jeito. E todo esse cuidado não deve ser apenas para o chimarrão. O mesmo vale para o tereré. 2 bebidas que têm em comum a tradição e, claro, a erva mate. Essa aqui é a cuia de tereré. Ela é feita de chifre, a bomba é feita de alpaca. Essa é a cuia gaúcha, feita de porungo, que é seco, retirado as sementes e usado para fazer o chimarrão. A bomba é de prata com o bocal revestido de ouro. E você sabe como preparar essa bebida? Aprenda agora 2 formas para você fazer em casa. Ele é muito fácil de fazer. Você coloca a erva, um pouquinho de erva no fundo, coloca a água. Quando a chaleira está chiando, a gente desliga. Aí colocamos a erva. Vamos afastando até achar a água. Esse processo é bem interessante, porque ele não deixa entrar ar dentro da bomba e não entope o mate. O Hospital São José, em Criciúma, realiza nesta semana um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A 8ª edição do Bazar Beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal já tem data marcada. Será nos dias 18 e 19 de junho, próxima sexta e sábado, no Ginásio de Esportes do Hospital São José. São milhares de itens dos mais variados gêneros para venda. Produtos desde ferramentas, equipamentos eletrônicos, cobertores, tapetes, brinquedos, roupas, perfumes, maquiagens e muito mais. Além de ser uma boa oportunidade de adquirir bons produtos com preços baixos, o bazar também é uma oportunidade para o hospital arrecadar e investir em melhorias. Conforme a direção da instituição, o valor arrecadado no bazar será investido na compra de equipamentos hospitalares. Nos 2 dias, o bazar vai funcionar das 8h30 da manhã até às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, e vai seguir algumas normas estabelecidas pela Receita Federal. Entre elas, há o valor máximo de compras por pessoa, que é de R$ 900, sendo ainda determinada a quantidade de unidades permitida por produto. A venda só será efetivada com a apresentação do CPF e documento com foto. As formas de pagamento são à vista ou no cartão de crédito, com parcelamento em até 2 vezes. Na entrada serão distribuídas senhas de acesso. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.